Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de como foi o meu relato de parto. Para quem já vem me acompanhando e já vem assistindo alguns vídeos, eu já deixei aqui comentado, né, que o meu parto foi no Canadá. Então, como que funcionou todo esse processo de parto? A princípio, a gente não ia ter o Noah no Canadá, porque quando a gente descobriu a gravidez, né, a gente já estava bem decidido a retornar ao Brasil para ter aqui perto dos nossos familiares, né? É o primeiro neto da minha parte, o primeiro neto da parte do meu esposo, do Gian. Então, a gente achava justo ter perto da família. E aí foi passando o tempo, a gente ia retornar quando eu tivesse de 7 meses, né? Mas aí foi passando o tempo, as pessoas foram falando, né, da oportunidade que o Noah teria em ter dupla cidadania. E aí as pessoas meio que não se conformavam da gente estar retornando. E aí eu e o Gia começamos a refletir sobre isso e começamos a pensar o quanto a gente estava sendo injusto em não dar para ele esse direito dele ter uma dupla cidadania, né? Então a gente resolveu encarar todo o pré-natal e o parto no Canadá. Então assim, o meu parto no Canadá, ele foi um pouquinho diferente, porque eu tive diabetes gestacional, eu fui diagnosticada, né, com diabetes gestacional, e aí tava tudo certo, desde quando eu engravidei, que eu descobri os programas e aonde eu poderia ter o Noah. Para quem não assistiu, eu acho importante assistir o vídeo anterior, que é o vídeo do meu pré-natal, para entender certinho como funciona o parto, né? Então eu tinha 3 opções, que seria ter o Noah em casa, dentro de uma banheira, no chuveiro, enfim, em casa mesmo, forma naturalzona, ou eu ter dentro de um centro de parto, ou no hospital. No hospital, eu só me enquadrei porque eu tive diabetes gestacional. Pela minha condição de saúde, porque se eu fosse uma paciente sem nenhuma comorbidade, um pré-natal normal, e dentro desse programa, sendo atendido pela midwife, por isso que é importante assistir o vídeo anterior. Então, eu só poderia ter o Noah em casa ou nesse centro de parto. E já estava tudo decidido para eu ter o Noah no centro de parto. Mas aí, quando foi chegando o final da minha gestação e que eu descobri, né, a diabetes gestacional e tudo mais, foi sugerido a mim ter o Noah num hospital, caso ele tivesse uma intercorrência, embora aqui a minha diabetes gestacional foi toda bem controlada. Então, a própria midwife falou, Jéssica, eu acho que você pode ter no centro de parto, não tem problema nenhum. Mas eu fiquei um pouco receosa. Eu fiquei com medo de acontecer alguma coisa com o Noah. Eu tive ele em janeiro, que é uma época que dá bastante neve. Então eu tive medo de ter tempestade de neve e eles ter que me levar de ambulância e ter algum problema, embora a gente sabe que né, eles fazem esse serviço todo rapidamente, e a ambulância lá tem prioridade, tanto de uma via de mão como da outra, os carros param para ser passado. Mas eu fiquei um pouco receosa, então ainda mais sendo enfermeira, sabendo dos riscos que eu tava correndo, né, e colocando a vida do meu filho em risco, eu achei melhor, a gente optou em ter um parto no hospital. E o hospital que era credenciado por esse programa de midwife era o hospital... Não são todos os programas de midwife da região de Toronto que atendem esse hospital, mas particularmente o meu, que foi o meu programa, né? As minhas midwives estavam cadastradas no Hospital Mount Sinai, que foi aonde eu tive o Noah, na região de Toronto. Então, como que funcionou? Eu tinha que ganhar o Noah até 40 semanas, né? E 40 semanas e 6 dias, antes de completar as 41 semanas, por causa da diabetes gestacional, que tem menos risco, né? Do bebê já ter passado do tempo, do bebê entrar em sofrimento, então eu tinha que ganhar. Ou eu entraria em trabalho de parto natural, ou eu teria que fazer a indução. E lá, não existe eu escolher de primeira via a cesárea, tá? Eu não tenho essa opção. É só em casos de emergência, caso de necessidade. Ao contrário disso, meu parto seria natural. E aí, como eu cheguei em 40 semanas e 4 dias, quando eu completei exatamente 40 semanas, a minha midwife me ligou. Falou, Jéssica, vamos fazer uma consulta, né? Eu fui até o consultório. E aí ela falou, olha,
você não tá entrando em trabalho de parto, o que você acha da gente iniciar o trabalho de indução? Aí eu falei, não, tudo bem, se for pro bem do meu filho, né, eu acho que a gente realmente tem que fazer isso. Ela falou, o que a gente pode tentar fazer antes é um descolamento de membrana. Então, o descolamento de membrana, eles colocam, né, 2 dedos dentro do colo do útero da mulher e ali entre a bolsa, o saco gestacional e o colo do útero existe essa membrana e eles fazem esse descolamento para estimular a dilatação ao trabalho de parto. E aí, o que acontece? Eu fiz esse descolamento de membrana, foi numa sexta-feira, que foi, se eu não me engano, dia 12. E aí, eu fiz esse primeiro descolamento, então, dia 12, 13, 14 e 15, exatamente. Que foi na segunda-feira, eu retornei no consultório. E aí, com esse meu primeiro descolamento de membrana, elas falaram, Jéssica, se você não entrar em trabalho de parto, nós vamos colocar um catéter Foley. Um catéter Foley é aquele catéter que a gente passa para pessoal fazer xixi, né, quando tá com algum problema. Então, é aquele mesmo catéter que é usado, a gente insufla o balão lá dentro do útero e ele vai dilatando. E precisa abrir em torno de 4 a 5 centímetros, dilatar mais ou menos isso. Eu já tava... Nossa, me torcendo, porque eu já ouvi falar relatos de que é dolorido. Mas falei, tudo bem, se tiver que ser, a gente vai tentando todos os métodos mecânicos para posteriormente ir para um método químico. E aí, quando foi o dia marcado para eu ir fazer esse catéter, que foi na segunda-feira, dia 15, cheguei lá, eu já estava dilatada 4 centímetros de dilatação. Então, eu não precisei fazer o procedimento. E aí, para estimular, novamente, eles fizeram mais um pouco de descolamento de membrana e falaram, Jéssica, possivelmente você pode entrar em trabalho de parto essa noite. Eu já estava sentindo algumas contrações leves, muito leves, então poderia ser que eu entrasse em trabalho de parto. Eu tive bastantinho sangramento, assim, por conta do descolamento de membrana, é normal. A primeira vez foi completamente indolor e a segunda vez eu tive um pouquinho de dor. Então, eu tive um pouco de cólica. E aí, quando foi feito esse descolamento, eu fiquei só na expectativa, né, de madrugada. Vou entrar em trabalho de parto. Qualquer dorzinha, eu achava que tava entrando em trabalho de parto, que a bolsa ia estourar. E aí, quando foi... voltando um pouquinho. Na sexta-feira, dia 12, que eu fiz esse primeiro descolamento de membrana, no sábado, eu perdi meu tampão por completo. Perdi todo o meu tampão. Então, eu estava muito esperançosa de que eu não ia precisar mais fazer o procedimento com a sonda Foley. E foi o que aconteceu, né? Como eu falei pra vocês, na segunda eu não precisei, mas eu descolei a membrana novamente. E aí, como era dia 15, no dia 17, estava agendado... No dia 16, estava agendado, que era na terça-feira, um dia depois, para eu ir para o hospital para ter o NOA, né? Se eu não entrasse em trabalho de parto nessa noite do dia 15. E, infelizmente ou felizmente, porque eu acho que as coisas têm que acontecer como tem que acontecer, né? NOA tá bem, graças a Deus. Então, eu tive contrações, mas nada assim muito ritmada. E aí eu tive que ir pro hospital no dia 16, estava agendado 10 horas da manhã pra gente iniciar a minha indução com a temida ocitocina. Não era o que eu queria, né? Era o que eu menos queria, porque eu sei que a ocitocina, ela é um hormônio, né? E acaba que ela deixa o bebê um pouco em sofrimento, então estudando assim mais a fundo, era uma coisa que eu não queria, mas eu realmente precisava pela minha condição clínica de diabetes, então eu não podia colocar a vida do meu filho em risco por causa do que eu queria, não poderia ser egoísta a esse ponto. Então a gente foi no dia 16 pro hospital, eu internei 10 horas da manhã, levei todas as minhas coisas já, porque a gente já ia voltar com o NOA, né? Aí levei toda lá. Quando a gente vai ter um bebê, pra gente poder sair do hospital, é obrigatório a gente levar o car seat, pro bebê sair, o bebê conforto do carro. Não pode sair sem bebê conforto. Se o bebê não tiver no bebê conforto, eles não liberam. E tem que ter toda a regulamentação, cinto, tudo certinho, né? E aí, no dia 16, internei 10 horas da manhã e comecei a indução com ocitocina. Minha midwife, como eu falei pra vocês no vídeo anterior do pré-natal, foi a minha midwife reserva, então eu tive que ser atendida por ela, porque a minha outra midwife, ela já estava em trabalho de parto a noite inteira e ela não aguentaria ficar comigo mais aquele dia. E aí a minha midwife reserva, Lia,
Pessoa maravilhosa, só tenho a gratidão a ela, assim, por tudo que ela fez por mim, né, pelo meu esposo, pelo Noah. Serei eternamente grata, mesmo estando no Brasil, serei eternamente grata por ela no Canadá. Depois eu tenho uma fotinha aqui, se der a gente coloca aqui. Então ela me acompanhou, ela não sai do meu quarto, ela não sai do meu lado, exceto pra beber uma água, ela fica ali comigo o tempo inteirinho, gente, é um trabalho excepcional. Ela que fez tudo, ela que passa catéter, ela que punciona a minha veia para eu poder, mesmo que eu tava dentro do hospital, é ela que toma as rédeas, não são os profissionais de dentro do hospital, tipo o técnico de enfermagem ou enfermeiro, né? Então ela puncionou minha veia e começamos o trabalho com ocitocina. Eu perguntei já pra ela logo no começo. E aí, até quanto que pode chegar a ocitocina? Ela falou, até 30, Jéssica. 30 é o limite. Eu falei, mas muita gente chega? Ela falou, geralmente as pessoas têm antes, mas já aconteceu. Eu falei, acho que eu vou chegar bem antes, porque, né, eu já tava dilatada 4 centímetros de dilatação. E eu pensei, não, eu vou ganhar bem antes. E aí foi indo, gente, foi indo, eu fui fazendo trabalho na bola, exercícios, né, e fui dançando, estimulando, andando no hospital, caminhando, tudo isso eu fui fazendo para estimular o trabalho de parto. E aí, quando foi mais ou menos pelas 14 horas, ela, desde as 10 da manhã eu já estava com ocitocina, eles vão controlando, deixam o cardiotoco para ir controlando os batimentos do nenê, né? Quando foi às 14 horas, ela foi fazer o toque novamente, eu não tinha evoluído nada, eu estava exatamente em 4 centímetros de dilatação. Minha bolsa não tinha estourado até então, e aí ela foi aumentando a dosagem, até que a gente chegou em as 30 unidades de ocitocina. E aí, quando foi mais ou menos pelas 10 horas da noite, ela falou, Jéssica, ela tentou fazer pelas 6 horas da tarde, ela tentou estourar a minha bolsa, porém o cordão umbilical do Noah estava passando por frente dele e ele ia dar prolapso de cordão, o cordão ia cair para fora. Então isso é uma emergência e não era o que eles queriam, né, com o Noah, que acontecesse nada com o Noah, então tinha que esperar o Noah descer um pouco mais, encaixar, embora ele estava muito alto, ele encaixar um pouquinho mais pra gente poder subir esse cordão e estourar a bolsa. E quando foi 10 horas da noite, ela conseguiu, o cordão deu uma movimentada, o Noah desceu um pouquinho mais e eles estouram tipo com uma agulha de crochê, pra quem já viu, uma agulha bem pontuda, grandona assim. E aí ela estourou a minha bolsa, foi líquido pra todo lado, e aí começou o meu sofrimento. Aí eu entrei na partolândia. Gente, é uma dor que eu não sei explicar. Ela é insuportável. É insuportável, assim, é praticamente incontrolável. E eu não sei porque eu tive muita tremedeira, tremia meu corpo inteiro. E como eu tava dentro do hospital, se eu fosse ter dentro daquela casa de parto ou na minha casa, eu não teria direito a anestesia epidural. Como eu estava dentro do hospital, eu tinha direito a anestesia epidural. E aí, eu solicitei essa anestesia. Logo depois que ela estourou minha bolsa, ela falou, Jéssica, você quer tentar ir pra banheira? Eu tinha uma banheira toda bonita, jogo de luzes com bola lá no meu quarto, todo nosso quarto maravilhoso. A gente já até postou aqui um vídeo no canal sobre o meu parto, né, o meu quarto. E ela falou, você quer tentar ir pra banheira pra aliviar tuas contrações? Falei, vamos. Olha, foi o tempo dela levantar da cama, ela ir ligar a banheira, e eu falei assim, pelo amor de Deus, eu só quero anestesia epidural, eu não quero saber de banheiro, eu não quero saber de nada, tava com muita dor. E aí ela já solicitou a anestesista veio, e como eu falei pra vocês, todo o trabalho ali é em inglês, né? Então eles vieram, pediram se eu queria um tradutor, como se tratava de anestesia, eu tinha que assinar termos e tudo certinho, porque poderia ocorrer de pegar algum nervo e eu ficar paralisada. Eu achei melhor a gente pegar um tradutor naquela hora, então eles ligaram, fizeram todo o serviço certinho, eu autorizei e me fizeram anestesia. Só que meu corpo estava muito trêmulo e eu não podia me mexer aquela hora justamente para não paralisar nenhum nervo, não pegar a região errada. Mas aí, concentrando, o Gia ali me dando muita força e também a Lia me dando muita força, a gente conseguiu, eles pegaram, me anestesiaram. E aí, cada vez que eu tinha essa contração forte, eu apertava um botãozinho.
E aí, um pouquinho antes ainda de acontecer essa anestesia, ela me deu um gás inalatório. Esse gás inalatório, ao meu ver, ele não me ajudou em nada na dor. E ele me levava, assim, tipo, pra uma outra região. Eu fiquei meio alucinada, então eu não gostei de usar o gás. Eu fui usando, mas foi também esse outro meio que eu achei que eu tinha que tomar epidural, porque eu não iria aguentar mesmo, né? E o gás não tava surtindo efeito pra mim. E aí, isso já eram lá pelas 11 horas da noite, quando foi feito o procedimento. Aí eu fui, olha quantas horas eu já tô em trabalho de parto. E aí, já deu 12 horas, né? Aconteceu que foi continuando a ocitocina, né? E aí, quando foi mais ou menos, acho que meia-noite, se eu não tô... Não, era 2 e pouco da manhã. Elas foram fazendo toque, assim, com bastante frequência. Minha midwife foi fazendo toque. Também veio uma médica, fez toque também em mim. E aí ela falou, olha, Jéssica, você não tá evoluindo. Você tá em 6 centímetros de dilatação, você evoluiu 2 dedos. E 6 centímetros de dilatação, o NOA tá muito alto. Ele não vai descer provavelmente. E o que era o pior de tudo é que a ocitocina já chegou em 30 e os batimentos do NOA começou a oscilar e ele chegou em mais ou menos 88 batimentos. Então ele já estava em sofrimento fetal. E aí foi quando eles falaram se eu toparia ir para uma cesárea. E na hora eu topei, na hora eu não tinha nem o que pensar, porque era a vida do meu filho que eu tava colocando em risco, então não seria nem justo, eles me proporam. Se eu queria tentar continuar o parto normal, eu falei, não é nem justo com ele, né? Eu preciso que ele fique bem, se acontecesse alguma coisa eu não me perdoaria pro resto da vida. Então eles já chamaram aí toda a equipe, como saiu fora do controle, não consegui ter o parto normal, aí a Lia, que é a minha midwife, ela não me atende mais, ela só ficou comigo pra me dar o suporte psicológico. Ela ficou comigo o tempo inteirinho do meu lado, ela não saiu de perto de mim em momento algum. E aí foi chamada então a anestesista novamente pra vir conversar comigo. Fora a anestesista, veio a médica, a obstetra e toda a equipe dela. Eu fui atendida mais ou menos por umas 6 pessoas, umas 3 médicas e mais umas 3 enfermeiras. E aí eles acabaram que me levaram para a sala de parto às 3 e pouco da manhã e começaram todo o procedimento, né? E quando eles começaram esse procedimento lá só estava eu e o Jean. Então essa é a parte dolorida, a parte, né, difícil de ter um parto em outro país. Então só tava eu e ele, mas graças a Deus eu tenho ele, né? Porque ele é todo o meu suporte e ficou comigo todo o tempo. E aí, quando foi pra gente entrar na sala de parto, eu falei, então agora, né, o Jean não pode assistir o parto. Lá no Canadá não é permitido entrar nenhum acompanhante. E eu fui sozinha, eu já fui chorando. E aí, eu perguntei se ele não podia entrar pelo menos pra tirar uma foto, né? E eles não autorizaram. E aí a Lia começou a perguntar a minha história. Eu comecei a contar, eu contei da minha história, que eu sou filha adotiva e tudo mais, que eu não tive pai, presença paterna. E eu acho, ao meu ponto de vista, embora eles sejam pessoas frias, eles se tocaram um pouco, ficaram comovidos um pouco com a minha história e chamaram o Jean. Falaram, não, vamos abrir uma exceção, são 3 horas da manhã, né? Chama lá o marido dela e deixa ele assistir o parto. Nossa, aquilo me deu um alívio, assim, porque eu me sentia que eu não tava mais sozinha. Então foi muito bom, além de ter a Lia comigo ao meu lado, né, todo momento, que não me deixou sozinha, eu tava com o Gia do meu lado. E o Gia pôde presenciar tudo, né, então foi um momento muito emocionante e foi rapidinho, gente. Eles me levaram pra sala de cirurgia, 3 e pouquinho, acho que 3 e 20 e poucos, quando foi... daí me anestesiaram, foram vendo várias vezes, eu fui tendo... eu tava sentindo dores ainda na barriga, então eles tiveram que me anestesiando, e eu tava sentindo dor e eles não estavam entendendo por que eu tava sentindo dor, né? Eles vão passando gelo, assim, pra ver o que tá amortecido e o que não tá. Até que, enfim, quando foi 3h40 e poucos, 3h47, eles... falaram, então vamos lá, você não tá mais sentindo nada, a gente vai iniciar o procedimento. O Gia já tava ali do meu lado, com a graça de Deus. Fizeram a cesárea, quando foi 3h54 da manhã, nasceu o nosso Big Boy. E aí foi exatamente isso que a gente ouviu
nasceu um big boy, né? Ele era um menino grande pelo meu tamanho, embora o Gia seja muito grande, eu sou pequena, eu tenho 1,52 m. O Noah nasceu com 51 centímetros e 3,590 kg. Grandão, maravilhoso. O Noah deu uma choradinha, assim que eles ergueram ele deu uma choradinha. Porém, o Noah acabou que ele não evoluiu assim muito bem nos primeiros minutos, né? A gente faz aquela escala de Apgar, né? Pra ver como o nenê nasce. E o Noah nasceu com um Apgar baixo, até pela condição, talvez, dele ter sofrido por essa carga de ocitocina, pela diabetes gestacional, né? Então, passou um pouquinho, talvez, do tempo dele, e embora eu estava nas semanas certas. E aconteceu que o Noah teve um pouquinho de sofrimento, né? Ele precisou de oxigenação, então aquilo dilacerou meu coração. Eu tava muito, muito angustiada, porque do meu lado, assim, tem uma tela de TV e eu fico vendo tudo. Imagina eu, como enfermeira, vendo tudo que tava acontecendo com meu filho. Então foi muito dolorido esse momento, mas com a graça de Deus, eu fiz muita oração, pedi muito a Deus. E ele retornou lindamente, deu um chorão, um grito, e eu falava pro Jean toda hora. Foi muito engraçado, porque eu só falava pro Jean: amor, fala com ele, chama pelo nome dele, que ele vai entender. E ele vai reagir. E foi assim, ele reagiu. E hoje ele tá aqui, é um meninão lindo. E com a graça de Deus, assim, também fui atendido por pessoas maravilhosas. Meu parto foi exatamente como tinha que ser. Não foi como eu planejei, mas foi como Deus quis e foi como tinha que ser, né? Foi um parto muito lindo, muito bonito. Noah veio ao mundo de uma forma espetacular. Traz ele aqui, amor. E hoje tá aqui, grandão, já tá com 8 meses. E eu só tenho a agradecer a equipe lá do Canadá, né? O pessoal que me atendeu, os médicos que me atenderam, a minha equipe de midwife, né? Então, tá aqui, ó. O meu bebezão grandão, meu maravilhoso. Olá, meu esposo. E a gente tá aqui, uma família completa, né, filho? Com a graça de Deus. E é isso, gente. Então, esse é o meu relato de parto lá no Canadá. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Se tem mais alguém que tá passando por uma diabetes gestacional, se tem mais alguém que tá passando por... que tá grávida no Canadá, vale a pena compartilhar, porque eu acho que vale a pena assistir. Eu tive muita dificuldade em encontrar conteúdos assim quando eu engravidei, mas hoje eu tô aqui justamente também para poder ajudar um pouco vocês e também para contar a minha história. Então esse é o meu relato de parto. Eu falo que eu tive parto normal e parto cesárea. Eu tive os dois partos num dia só, né, filho? Mas tá aqui o meu grandão, meu maravilhoso da minha vida, o amor da minha vida. E obrigada, gente. Curtem, compartilhem. E não deixe de se inscrever e acompanhar toda a saga do nosso canal. No próximo vídeo eu venho falar pra vocês como é ter um filho canadense. Beijo, até a próxima.